Coloque. Muito obrigada. Boa noite a cada um. Vocês me ouvem bem? Uma mulher que é considerada empreendedora, seja à frente de um negócio, seja dentro de um negócio. Porque, felizmente, mulheres e homens, boa noite aos homens que estão aí, a gente descobriu que nem toda empreendedora é empresária. Isso vale para o mundo masculino também. E o inverso é verdadeiro. Nem todo empresário é um empreendedor. Nem toda empresária é um empreendedor. Então, com isso, foi se percebendo algumas coisas muito interessantes que eu vou contar para vocês nesses próximos minutos. Rapidamente, essa sou eu com algumas formações e qualificações, que eu não vou investir tempo nisso agora. Quem quiser saber mais a meu respeito, está aqui, Adriana Locke, L-O-C-H, me encontra nas redes sociais e também aproveito para dizer, se essa palestra, se esse momento deixar algumas dúvidas, pergunta lá que eu respondo pessoalmente a cada um de vocês. Porque o que eu quero agora é perguntar para vocês, o que é ser uma mulher empreendedora? Apesar de eu não conseguir ouvir isso, nem quem está no plenarinho, nem quem está em casa, eu gostaria que pensassem. O que vem à mente de vocês, ou quem vem à mente de vocês quando vocês pensam numa mulher empreendedora? Segura essa resposta que eu volto no final para ver se estamos alinhadas com relação a isso. Porque eu vou trazer uma imagem e eu quero que você olhe e me diga o que você vê aqui. Temos um copo na tela, diga não, né? Que você pense. Temos um copo na tela. Muitas pessoas, muitas mulheres, quando olham para este copo, elas enxergam esse copo meio vazio. E outras, no mesmo copo, enxergam o copo muito cheio, meio cheio. O que isso significa? Isso significa que, muitas vezes, para a mesma situação, trabalha aqui, ó, só a metade do copo que encheu, mas que história é essa? Tá meio vazio ainda? Isso vale quando eu olho para uma carreira política, isso vale quando eu olho para um negócio, isso vale quando eu olho para a minha carreira. Então, para começar a contar para vocês o que caracteriza uma mulher empreendedora, é aquela que olha para esse copo e vê metade do copo cheio. E se você que pensou, quando olhou, também viu metade do copo cheio, parabéns. É um primeiro indício que você pensa com uma mentalidade empreendedora, que vê uma oportunidade onde o outro vê problema, ou caos, ou confusão, e que, se tiver problemas, não é maravilhoso? Eu só tenho uma carreira porque tem problemas. A minha função enquanto empreendedora, enquanto dona de negócio, enquanto palestrante, enquanto consultora, mentora, é resolver problemas de alguém. Então, fiz as pazes com os problemas há muito tempo, até porque eles são criativos, a gente resolve um, já tem 3 novos na fila esperando para serem resolvidos, e resolver um de cada vez, às vezes, é um privilégio que muitas de nós temos e que podemos. Mas o convite é que a gente olhe para o copo cheio. Cada uma que tem uma história. A Cláudia nos contou a história dela, que foi belíssima, que só ela já é uma trajetória empreendedora. Aliás, Cláudia Prudence, parabéns, parabéns por abrir essa porta, parabéns pela tua história de vir de família simples e conquistar tudo que tem hoje. Parabéns por valorizar o seu esposo, seus pais, a sua família, isso também é muito lindo. Porque um outro projeto meu, chama Mulheres Equilibristas, Carreira, Família e Sonhos, comprova isso, que nós mulheres temos tantas capacidades que a gente pode sim ter uma carreira bem-sucedida, ter uma família estruturada e muitas vezes sem abrir mão dos próprios sonhos. Fácil, claro que não é, mas se fosse também não teria muita graça. Mas enfim, mulheres e homens que estão aqui, me vendo e me ouvindo. Tem uma pergunta que eu também queria provocar uma reflexão. Me digam, por que algumas mulheres têm sucesso e outras não? Por que algumas empresas têm sucesso e outras não? Agora falando de empreendedorismo. E é muito comum eu ir palestrar em vários estados do país. Norte e Nordeste, onde normalmente uma pergunta me vem. Adriana, o que dá certo lá no Sul? E eu respondo. Olha, lá no Sul, eu vejo dar certo mini mercado, salão de beleza, pet shop, farmácia. Nossa, arrebenta. E o que não dá certo lá no Sul? Olha, lá no Sul, eu já vi fechar mini mercado, salão de beleza, pet shop e farmácia. E aí eles ficam, como assim? Porque muitas das vezes, o que faz uma mulher ter sucesso e outra não, o que faz uma empresa ter sucesso e outra não, são alguns comportamentos. E por incrível que pareça, às vezes o negócio
vai parecer um paradoxo isso que eu vou dizer. É secundário, mas é o que eu faço com aquilo. Não é tão paradoxo assim. Haja vista que mesmo em Floripa, hoje eu estou em São Paulo, mas eu moro em São José, do ladinho de Floripa, a gente vê muita pizzaria abrir e fechar. Umas crescem e prosperam, outras encolhem e fecham. Assim como no mercado, assim como farmácia, assim como tantos negócios de vários ramos. E este cidadão aqui, chamado Dylan Rotter, que é um pesquisador do comportamento humano, foi investigar algumas coisas no comportamento humano. E eu vou extrair a essência do que ele trouxe para a gente. Rotter percebeu algo muito interessante, um padrão de comportamento, e ele classificou em 2 grupos de pessoas. Ele percebeu que tem pessoas que, quando acontece alguma coisa com elas atribuem a si e a outras pessoas. E ele batizou isso de locus de controle. Locus local, controle. Como se dá esse controle? Ele percebeu 2 padrões de comportamentos em várias pessoas. Um grupo de pessoas, as respostas eram muito comuns. Tudo o que acontecia com elas atribuíam a destino, a sorte ou azar, faça o que fizer, é isso que vai acontecer. Estava escrito nas estrelas, então o que eu posso fazer? Nasci pobre e feio, vou ter que permanecer pobre e feio? Ixi, ninguém na minha família é empreendedor, por que eu vou ser? Enfim, de fato, essas pessoas acreditavam que, independente do que elas fizessem, o resultado já seria o mesmo. Entretanto, tem um outro grupo de pessoas que Rotter pesquisou, e que esse tinha um locus interno. E essas pessoas tinham um comportamento diferente do primeiro grupo, mas que era o seguinte: elas atribuíam as causas do sucesso ou fracasso a si, ao seu comportamento, à sua disposição interna de fazer a diferença, de transformar aquela realidade. E elas diziam assim: tudo bem, eu nasci pobre e feio, e continuar pode ser uma opção. Eu nasci filha de pais humildes, que eu posso continuar a ser humilde, mas eu também posso trilhar uma outra carreira até para honrar os meus pais. Que o cenário onde eu nasci não era bem como eu queria, mas eu, com as minhas capacidades, com as oportunidades que eu vou buscar, consigo transformar algumas realidades. E Rotter percebeu algo muito legal, que as pessoas que tinham sucesso, seja à frente de negócios, seja trabalhando em outros negócios, elas tinham um padrão que correspondia ao locus interno ou externo. Mesmo que eu não ouça a resposta de vocês, por favor, digam ou mentalmente. Sim, as pessoas bem-sucedidas, seja na profissão que for, vendedor, empresário, políticas, donas de casa, empregadas domésticas, elas traziam para si a responsabilidade do que acontecia. E Rotter, ele era meio categórico, ele afirmava assim: se você que está me vendo e ouvindo hoje tem a vida que sempre sonhou, está casado, está com a pessoa que sempre sonhou, morando onde sempre quis, ganhando o que merece, parabéns, o mérito é seu. Entretanto, se essa não for a sua realidade, sinto muito, a responsabilidade, a gente troca a culpa por responsabilidade, também é sua. Então, esse locus interno nos empreendedores de sucesso é muito forte. Eles têm um poder de ação e reação muito maior do que pessoas que não têm esse locus interno tão desenvolvido. E, Adriana, dá algumas dicas até para desenvolver ainda mais o locus interno? Por que eu digo ainda mais? Porque eu apostaria a dizer que quem está nessa noite hoje tem o locus interno. Porque quem não tem, vai pensar: para que assistir isso aí? Ih, não vai me dar nada mesmo? Até se encosta. Só se alguém me der uma empresa bem pronta, que é só chegar lá e pegar o dinheiro do caixa, daí eu monto uma empresa. Só se alguém me der uma campanha que só falta eu lá subir no palco para receber, daí eu vou. Então, essas pessoas certamente não estão aqui essa noite. Eu estou trabalhando com gente que tem o locus interno. Então, primeira dica: diminuir as desculpas. Por que isso é tão importante? Porque as desculpas, na maioria das vezes, são verdadeiras. Mas elas não pagam os nossos boletos, não nos levam para viajar e não alimentam a nossa boca. Por exemplo, temos uma reunião, né? Em Floripa a gente tem a ponte, a gente tem um trânsito que não é tão fluido assim. Se eu já sei
que eu vou demorar, ao invés de 15, 30 minutos para chegar, o que eu faço antes? Ao invés de sair em cima do horário e dizer, ai, desculpa, peguei muito congestionamento, ok, é uma desculpa verdadeira, pegou congestionamento, mas o convite é diminuir isso. Sai de casa antes para chegar lá no horário. Ai, desculpa, não consegui bater a meta do mês. Ok, vamos ver então o que acontece para isso não se repetir. Então, cada vez que a gente der uma desculpa, e a gente, eu estou me incluindo, é porque certamente a gente escorregou em alguma coisa. Tudo bem escorregar. Qual que é a proposta? Aprender com isso para não escorregar de novo, não naquele que escorreguemos em outros momentos. Mas lembrem, a grande armadilha das desculpas, na minha opinião, é que elas são verdadeiras. Raramente alguém erra porque quer. E nós vamos errar, e errar muito. Mas se a gente conseguir diminuir essas desculpas, que são as historinhas que a gente conta para a gente mesma. Ah, não tenho tempo. Para quem empreender dá muito trabalho. Ixi, empreender e ser político, então, nem pensar, eu não tenho tempo para isso, eu mal cuido do meu emprego. Então, o convite é diminuir. Eu acho que extinguir não dá, mas diminuir eu acredito que sim. Outra dica, relacionar causa e efeito, que já vem logo em seguida, por exemplo. Então, tá, não sabia dessa, Adriana, cheguei atrasada porque furou o pneu, e já aconteceu. E, ok, o que foi que eu fiz? Saí em cima do horário, não deu tempo para trocar, e aí eu relaciono causa e efeito. Estipulei uma meta, não deu certo, não atingi. Tudo bem, relaciona causa e efeito. O que foi que eu fiz? Que não deu certo. Mas isso também vale quando você alcança um resultado. O que foi que eu fiz que deu certo? Ah, eu visitei os 50 e poucos municípios. Como disse Cláudia, eu visitei um por um, eu fiquei sem voz. Qual foi a causa para te dar aquele sucesso? Porque você já sabe o que repetir da próxima vez. Então, relacionar causa e efeito, tirando a emoção, é muito importante para que a gente tenha esse locus interno ainda mais desenvolvido, que erre erros novos e que acerte mais de forma consciente agora. Uma outra dica é assumir a responsabilidade pessoal. E aqui muitas vezes não é fácil, porque às vezes é uma catástrofe que acontece. Exemplo, em 2008, eu morava em Blumenau. E aí deu a última enchente, vocês devem se lembrar, e muitos colegas meus perderam tudo. E alguns, em seguida, questão de 1 ou 2 anos depois, já reconstruíram a empresa que a gente levou e a casa que a gente levou no outro bairro agora, que nem pega água. E aí, eles disseram, ok, choveu para todo mundo, mas o que eu preciso fazer aqui para resolver? E aí, blocos internos, poder de ação, rápidos. Por outro lado, eu sei que ainda hoje, em 2022, tem gente que mora de favor. E sabe o que a pessoa fala? Choveu, a gente levou tudo. O que eu posso fazer? O que eu quero dizer com isso? Muitas coisas vão acontecer sem vocês terem provocado. Mas quanto antes eu assumir essa responsabilidade pessoal e trazer para mim. E aqui, a proposta não é dizer, ai, como eu sou idiota. Pelo contrário. Errei sim, errei feio. Vamos lá, o que eu posso fazer agora para consertar o erro? E a pergunta de 1 milhão. O que eu posso fazer para? Porque tem algumas situações em que o nosso fracasso vai ser realmente um erro nosso direto. Tem outras que não, que é uma enchente, é uma catástrofe, é um bug, é uma greve de caminhoneiros, algo que a gente não tem uma ação direta. Nessas situações, pergunta de 1 milhão, o que eu posso fazer para? O meu amigo reconstruiu a empresa rapidamente e a casa rapidamente. Não teve culpa da enchente, não teve responsabilidade sobre isso, mas a responsabilidade de resolver, eu acredito fielmente que é nossa. Podemos até não ter nada a ver com aquele problema. Não fomos nós que criamos muitas vezes, mas na posição em que estamos, temos a responsabilidade de resolver aquele problema. Então, o locus interno é o pano de fundo de competência empreendedora, porque é o que nutre todas as outras. E isso é método de Julian Rotter, ele já faleceu, assim como o colega dele, David McClellan. McClellan, os dois eram amigos, na mesma linha, foi pesquisador também, trabalhou para a ONU, para a Harvard, para as Nações Unidas, e McClellan pegou o estudo de Rotter e mapeou. Tá, quero ver esse povo aí que deu certo, Rotter. E ele foi para alguns países, e ele selecionou nesses países pessoas de sucesso. Ele quis saber, entre cenários positivos,
em cenários negativos, no micro, no macro, o que essas pessoas fazem para conseguir ter sucesso quando outras não têm. Seja à frente de negócio, seja em carreira política, seja empreendendo para outras pessoas. E ele descobriu características importantíssimas. Se vocês quiserem anotar algumas que vocês acham importantíssimas, vai ser ótimo. A primeira delas, ele descobriu que pessoas de sucesso, que empreendedores, estabelecem suas metas. Isso é muito legal. É aquela pessoa que quando sai da cama, debaixo do cobertor, que às vezes aquele cobertor de orelha tão gostoso, para que ela está levantando? Para que você levanta? Qual é o seu para quê? Qual o significado de trabalhar todos os dias numa função que talvez você ame ou que talvez você não ame? O que está por trás disso? Empreendedores têm um para quê de número. Quando eles trabalham, não é trabalhar só para pagar conta. É trabalhar para honrar os compromissos e para sobrar, e para aplicar, para poder viver além do trabalho. Eles sabem que tão importante quanto ganhar dinheiro é administrar o meu dinheiro, não ficar comprando coisa que não precisa, investir aonde precisa para que eu tenha a tal da liberdade financeira, que é conquistada muitas vezes não com tanto que eu ganho, mas com tanto que eu consigo guardar. E aí, essa questão de metas para o empreendedor é algo muito sério. É o que ele quer, às vezes é um desejo, que vai demorar um pouco mais para alcançar, que pode ser de curto prazo ou longo prazo. É uma escolha, e quando eu escolho, eu renuncio. Por isso que muitas pessoas, elas não estabelecem metas. Eu espero que isso não seja o caso de vocês. Normalmente não se estabelecem metas por duas razões. O que vocês acham? Pensem, se quiser, troca uma ideia com seu colega. Muitas pessoas não estabelecem suas metas por medo de fracassar, de não alcançar. E eu fico pensando, mas quem é mais fracassado? Quem estabelece uma meta e não alcança? Ou quem nem estabelece com medo de não alcançar? E tem gente que não estabelece metas com medo de alcançar. E se eu me lanço vereadora? E se eu sou eleita? O que eu faço? E se eu me lanço prefeita? E se eu entro na presidência da OAB? E aí? Então, quero dizer para vocês que sucesso e fracasso são as duas faces da mesma moeda. Quem tem medo do fracasso, tem medo do sucesso. Então, o convite que eu faço é: estabeleçam suas metas. E se não alcançar, a gente lida com esse fracasso. O que de pior pode acontecer se não alcançar? E renegocia o prazo. De repente, não deu naquela eleição, não deu para abrir o negócio naquele ano. Renegocia com você mais um prazo. Mas não desista até que essa meta seja alcançada. E aqui eu queria compartilhar um exemplo de vocês, com vocês que eu gosto demais, porque exemplifica o que é uma meta com número e o para que esse número. Como leu esse gentil senhor que me apresentou, Empretec é um dos programas que eu atuo já há quase 20 anos, que é reconhecido pelas Nações Unidas, e no Brasil é o Sebrae quem repassa a metodologia. E eu estava aplicando o Empretec em Arroio 30, é uma cidade bem pequenininha aqui do nosso estado. E numa das atividades, uma senhora colocou uma meta e me chamou a atenção, uma meta para uma atividade que tem dentro do programa. Me chamou a atenção um número quebrado, porque era algo como R$ 897,59. E eu perguntei, dona Joana, a senhora pode me contar por que o número desta meta, que ainda arredonda para 900, 1.000, enfim. A dona Joana olhou no meu olho e disse assim: Adriana, R$ 897,59 é o preço da bicicleta que minha filha sonha em ter e que eu não consegui comprar para ela no aniversário. Então, meta para nós que somos empreendedoras é um número importante e é um para quê? O que representa R$ 897? O que representa a bicicleta? E aqui eu queria perguntar para vocês, qual é a tua bicicleta? É uma carreira política, não. É um cargo político? É uma bancada? É um negócio? É uma independência financeira? É um casamento? É um emprego melhor do qual você mereça? É um emprego com outras atividades que te deem uma renda? Enfim. Queria que você pensasse, se você tiver onde escrever, pode ser no celular, neste momento, para tudo, e se estabeleça uma meta. Pensa assim, o que faz tempo que eu quero e que eu nunca parei para colocar para mim que eu quero esta meta.
Pode ser uma viagem, pode ser algum objeto, pode ser algo que seja importante para você, que não é só você ir lá passar o cartão de crédito e tá tudo resolvido. Você vai ter que trabalhar um pouco para conseguir. Qual a tua bicicleta? Qual a tua viagem? Qual a tua TV? Qual o teu sofá novo? Qual o teu carro novo? E o prazo não sou eu que vou dizer. Aqui a sugestão é de curto prazo, para que você trabalhe com foco, para que quando você for receber o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, você separe um pouco para atingir essa meta, porque vocês vão perceber ao longo da nossa conversa que não é difícil eu acumular alguns valores. Eu sei que mulher gasta mais com os outros do que consigo, e ok. É por isso que o desenvolvimento do mundo está na mão das mulheres, e essa fala não é minha, né? É por isso que o mundo vai ser melhor quando for devolvido à mulher ao direito que é dela, que não é acima dos homens e que é ao lado dos homens. Enquanto esse dia não chega e a gente vai trabalhar para ele chegar, o convite é eu, com um empoderamento, que também não gosto muito dessa palavra, mas com dinheiro no bolso, que empoderar é colocar dinheiro no bolso. Aí a mulher consegue decidir se fica naquele casamento ou não, se fica naquele emprego ou não. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa independência financeira também. Mais alguns segundos, faça uma escolha. O que de fato você quer, que tem importância para você, que tem significado pessoal e que tem um número. Dinheiro é bom e eu gosto. E é meio para realizar tantas coisas na nossa vida que a gente merece. Nesse momento é muito importante colocar o quê, e o quando, e o que isso representa. Algo como 897,59. Algo como bicicleta, que minha filha tanto sonha e que eu não consegui dar para ela. Até, e aí o prazo pode ser março, que é o nosso mês, quer dizer, todos os meses, né? Mas sobretudo março, com homenagem internacional, abril, maio, dezembro, outubro, enfim, novembro, cada um fica a seu critério. Tá bem? É um convite, não é obrigatório, mas se você se sentir convidada, por favor, aproveite essa oportunidade. Porque depois dessa, a Maquinho descobriu outra competência empreendedora. Planejamento e monitoramento. O que é planejar? Planejar é pensar antes de agir e escrever. E aí eu vou monitorar aquele plano, porque talvez nem tudo que eu planeje aconteça. Mas uma coisa é fato. Os empreendedores, as empreendedoras que planejam mais, trabalham menos. As que planejam menos, trabalham mais. Né? E aí nossos pais já falavam que não tem cabeça para pensar, tem que ter braço para trabalhar. O convite aqui é que a gente tenha cabeça para pensar. Que trabalhe mais pensando, mais estrategicamente e menos com os braços. Por fim, o que é um planejar? Tem um comportamento que eu adoro, que diz assim, que planejar é eu pegar uma grande tarefa, Jack o Estripador, subdividir ela em subtarefas e colocar prazo para cada uma delas. Ou seja, essa meta que você colocou agora há pouco, se você quiser, você já pode até pensar em como fatiar essa meta. Quer ver? Eu vou trabalhar numa meta numérica só para ficar simples. Para facilitar o nosso raciocínio. Tem muita mulher, acredito em vocês, que no final do ano ou no final da vida não conseguiu ver 12 mil reais ou 24 mil reais sobrando na conta. De puxar o extrato e ver lá ou 12 mil ou 24 mil, eu estou falando desses números para arredondar. E aí, porque parece algo impossível, estou aqui em janeiro, fevereiro, como é que eu vou fazer isso sobrar? Mas quando você aplica esse passo a passo, essa subdivisão, vou fazer um cálculo rápido, eu vou pegar o 12 para facilitar mesmo e para mostrar como fica mais fácil quando a gente planeja uma meta. 12 mil, se formos dividir por mês, líquido, a gente tem R$1.000 por mês que eu deveria pegar e guardar. Eu não vou considerar nenhuma aplicação, tá? Cru, nu e cru. 12 mil. Mil por mês. Aí, se eu quebrar esses 1.000 por mês, por semana, perdão. 1.000 por semana, são 4 semanas, 1.000 dividido por 4 semanas, quanto eu tenho? R$250. Já começa a ficar interessante esse negócio. E se eu quebrar por dia? Não vou nem contar fim de semana, vou contar 5 dias na semana. 250 dividido por 5? R$50. Significa, para tudo, significa que se eu tiver disciplina de guardar R$50 todo dia, não vou nem aplicar, ao final de um ano, eu vou puxar o meu extrato bancário e ter lá R$12 mil.
Então, o que eu quero com esse exemplo é mostrar para vocês que eu posso ter um negócio, planejando pequenas etapas para montar o meu negócio, que eu posso me candidatar, pegando pequenas etapas para montar aqui a minha grande meta, e que quando eu dissipo essa grande meta em pequenas partes e coloco num prazo, parece até fácil de alcançar, não parece? Então, o planejamento é uma característica importantíssima nas empreendedoras que McLennan pesquisou. Outra é a busca de informações, e sim, para planejar tem que ter informações. Agora, onde é que eu vou encontrar esse dinheiro? De repente, eu não estou trabalhando, então, aonde eu vou conseguir? Vai ser uma representação comercial? Vai ser um emprego? Vai ser eu vou trabalhar por produtividade? E que bom que está na moda, porque mulher é super capaz, super competente, então é uma forma dela poder ganhar mais. Enfim, quem vão ser os meus clientes, quem vão ser os meus fornecedores, quem vai estar comigo, quem são os especialistas que vai ter que consultar, porque vai ter coisa que eu não vou saber, então quem sabe mais do que eu para aquele determinado assunto? Quem já passou por isso e tudo mais. Quero me candidatar a vereadora. Já pega quem fez esse caminho, quem foi, como é que faz, como é que não faz, e gruda nessa pessoa para você saber como fazer, investigar como fazer. Outra característica é forte, que é a busca de oportunidade de iniciativa. Só que percebam que não é só buscar a oportunidade, identificar, é ter iniciativa de montar. Se não, mulheres, corremos o risco daquela conversa de esquina, que aí uma fala para a outra, amiga, olha ali, naquela esquina estava uma ótima padaria. Olha o número de carros que passa, olha os carros que passam, as pessoas e tudo mais, e fica falando. E certo dia, as amigas estão conversando, uma fala para outra, olha lá, montaram uma padaria, roubaram a minha ideia. Então, antes de passar por isso, se realmente for uma vocação sua, se for uma vontade sua, tem iniciativa, tá cheio de oportunidade por aí, em todos os segmentos. Serviço, turismo, varejo, tá cheio de oportunidades. Veja qual se identifica, veja qual o mercado está respondendo bem e por que não tem iniciativa de começar com uma oportunidade. Se você já tem um negócio, de expandir o seu negócio, seja um novo produto, seja uma nova cidade, um novo bairro, seja para o e-commerce, enfim, expandir o negócio também é uma característica forte para que eu busque oportunidades e tenha a iniciativa de implementá-las. Tem uma frase fantástica que é do Churchill, que ele fala que um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade e um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Ou é nosso copo voltando aqui. Mas eu gosto muito dessa frase porque, volto a dizer, se tem uma calamidade, se tem problemas, para tudo. Pode ter uma necessidade que não está sendo atendida, isso é um indicador para um bom negócio. Pode ser um problema, alguma dor, que hoje em dia as dores. Então, se eu conseguir resolver a dor de um cliente, eu certamente tenho um negócio que, com médio tempo, consigo que seja lucrativo. Outra competência que o McLennan descobriu é a qualidade com eficiência. E isso as mulheres têm muito. Ao mesmo tempo que elas conseguem fazer muito bem feito, pelo capricho, elas também conseguem cuidar do tempo. Pesquisas falam que mães administram o tempo melhor do que qualquer outro ser humano no planeta. Quem é mãe já entendeu até por que eu estou dizendo isso. Mas, enfim, é fazer melhor, mais rápido e mais barato. Ou melhor, mais rápido ou mais barato. Mas é sempre pensar numa maneira de fazer bem feito da primeira vez, para evitar o tal do retrabalho. E por falar em retrabalho, olha essa frase aqui. Eu amo, ó. Porque é que nunca se tem tempo para fazer as coisas direito da primeira vez, mas sempre se tem tempo para fazer de novo. Então, isso é o contrário da eficiência e da qualidade. O convite que eu faço aqui é, se algo merece ser feito, merece ser bem feito. Então, vamos fazer bem feito logo da primeira vez, que já é algo inerente a gente e que, às vezes, a pressa que a gente deixa que nos pressione acaba que comprometa um pouco a nossa entrega. Mas, seja qual for o seu setor, seja qual for a sua profissão nesse momento, entregar com qualidade e com eficiência está em você. Libera isso. Outra competência fortíssima que é de riscos calculados, que esse mundo masculino já aprendeu, nós estamos aprendendo ainda e podemos aprender com eles que são especialistas. Não existe negócio 100% seguro. Se alguém falar isso para vocês, desconfiem. As franquias que têm uma margem de segurança maior, sim, haja vista histórico, pesquisas, processos e tudo mais, ainda assim não é 100% seguro. Mas saibam que esse risco precisa ser calculado. Se tudo der errado,
com quanto a menos na minha conta bancária eu vou estar, para ver se eu consigo suportar isso. E se eu zerar, onde é que eu busco recursos para iniciar um novo negócio, um novo empreendimento, um novo projeto, enfim. Agora, risco na vida empreendedora existe, porque é o que dá graça no negócio, é o que faz a meta ter chance de fracassar, é o que faz algo saber que não é 100% garantido. Por isso que é gostoso. Eu preciso de toda a minha capacidade de correr um risco moderado para enfrentar aquele desafio, para montar um negócio, para entrar na política, para me arriscar a uma promoção, a um cargo novo, porque se não tem uma possibilidade de fracassar, então não é risco, então não é meta. Riscos calculados é fortíssimo e é uma das competências que diferenciam empresários, agora empresários, bem-sucedidos dos que não são. Os empresários que crescem têm essa competência bem desenvolvida. Os que não crescem, normalmente, é essa competência que trava. Eles são tão cautelosos, eles agem muito para reduzir riscos e eles têm medo de fracassar. Não está errado, tá? É só para dizer que é aquele que vai abrir um mercadinho e 5, 10, 20 anos depois vai ter o mesmo mercadinho. Diferente daquele que vai abrir um mercadinho 5 anos depois tem 3, 10 anos depois já tem uma rede de supermercados pelo estado, como a gente tem vários exemplos aqui em Santa Catarina, não, aí em Santa Catarina. Enfim, outra competência sensacional, que são os pilares da nossa meta, que é persistência e comprometimento. Que é aquela coisa que dá vontade de desistir. Eu acho que dá. Claro que dá. E às vezes pergunta, para que todo esse esforço? Para que esse sacrifício? Mas a persistência e o comprometimento, quando ligados a uma meta, aí tem sentido. E na fala da Cláudia, isso ficou muito claro. Ralei meu pé, perdi minha voz, mas ela tinha um propósito. Quando esse esforço, esse comprometimento está ligado a uma causa maior, aí não é tão esforço, não, porque aí faz sentido. Quando essa meta que você escreveu aí, talvez te tire um restaurante que você goste uma vez por mês e da família, se for algo que tem significado, aquilo passa até a ser um momento junto de construir algo maior, que é abrir mão daquilo em prol de algo maior. Mas um cuidado. A gente tem aquele lema, eu sou brasileiro, não desisto nunca, isso é muito legal, mas uma persistência e um comprometimento sem estar atrelado a uma meta não é legal. Por que eu digo isso? Porque eu conheço muitos empresários que trabalham pra caramba, muitas empreendedoras que ralam o ano inteiro. E no final do ano, quando vão pagar as contas, precisam parcelar as compras de Natal no cartão de crédito. Para que trabalhar tanto? Se nem para isso sobra. Então, de novo, a gente já trabalha muito. Já está no sangue essa persistência e comprometimento. E quando a gente olha o perfil dos empreendedores em nível Brasil, são as mais altas essas duas. Só que a meta está lá embaixo. Por isso que, às vezes, tem muitas pessoas estressando. Eu digo a vocês, não é o excesso de trabalho que estressa. É a falta do resultado, é a falta do significado. Para que vir à noite? Se viram à noite temporariamente para alcançar aquele objetivo, ok. Agora virar à noite toda vez, para quê? Para não sobrar nada no fim do ano. Então, seja a sua meta, a persistência e o comprometimento, normalmente a gente já tem de fábrica. Destrava ela para alcançar aquele objetivo. Se compromete com a tua meta, com o teu cliente, com o sucesso do teu cliente, seja em que área for. Mas lembre que vai ser mais gostoso e menos sacrifício se estiver ligado a algo maior do que aquela tarefa propriamente dita. E chegando na nona característica das 10, que é a persuasão e a rede de contatos, que é importante para quem vai empreender, que é importante para quem vai entrar na política. Rede de contatos, mulheres para tudo. É a nossa rede de apoio, são aquelas pessoas chaves que sem elas a gente não estaria aqui onde estamos hoje. Vocês possivelmente têm uma pessoa chave que está cuidando da família nesse momento. Outra que está cuidando de algumas coisas no trabalho. Eu tenho uma pessoa chave que montou toda essa estrutura para mim. Sem essas pessoas, a nossa vida seria muito limitada. E mantenham perto pessoas que são importantes a vocês. Tem uma frase que eu gosto muito, que é dê importância a quem é importante. Porque tem mulher que pensa, é meu marido, ele vai estar aí mesmo. E não dá importância. Meu filho, final de semana que vem, eu falo com ele. Para tudo.
Quem é importante merece primeiro a sua atenção, primeiro o seu cuidado. Assim também vale para cliente, assim também vale para projetos. Mas cuida, porque às vezes algumas pessoas invertem e elas dão importância a estranhos que nunca mais vão ver na vida. Dão importância a quem não é importante, por uma inversão de valores. Então, para tudo. Sei que pode ser novidade, mas procure quem é chave para você, para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. Essas pessoas merecem sua atenção, seu carinho, seu amor. O resto, se sobrar, ok, a gente toma café, a gente faz reunião e tudo mais. Mas esse círculo próximo, pessoal e profissional, esse merece ser mantido. Esse merece que você tenha ações para manter essas relações comerciais e pessoais também. E persuasão, que é o poder de convencimento, que nós na infância tínhamos fortemente, algumas de nós perdeu ao longo da vida, por N razões, mas que está aí dentro. E seja a carreira que forem escolher, a arte de convencer alguém, aquilo que você quer, e normalmente é o que tem que ser feito, é fundamental, liberta isso. E a 10ª característica, que nessa metodologia é como se fosse consequência das outras 9, que é independência e autoconfiança. Essa independência aqui é no sentido de eu ter poder para agir, liberdade para agir, liberdade para fazer o que eu quero, para trabalhar no que eu quero, na carreira que eu quero, no cargo que eu quiser. Se eu quiser entrar na política, eu tenho liberdade para entrar na política. E é uma independência também financeira, de fato não depender de outra pessoa. E não tem nada de errado nisso. Tem homens que dependem de mulheres, mulheres que dependem de homens, filhos e pais, enfim, não tem nada de errado nisso, é isso que eu quero dizer. Mas é mais fácil eu tomar decisão quando eu tenho dinheiro na conta. É mais fácil eu decidir ou dizer não quando eu tenho dinheiro na conta. Então, trabalhar a minha independência financeira e de liberdade de ação é muito forte nas empreendedoras. Tem empreendedora que tem isso tão forte que elas tinham bons empregos. Não era ruim, não. Mas, às vezes, o chefe delas era mais burro do que elas. E aí dava aquela comichão, assim. Então, o que elas faziam? Para ter liberdade de ação, elas saíram daquele emprego para montar o próprio negócio, para fazer aqui é do meu jeitão. Aqui, deixa que eu dou as regras. E, sobretudo, cuidar muito das finanças. Por quê? Se sabe, e Melinda Gates, que é essa mulher fantástica, ex-esposa do Bill Gates, que lançou esse livro há pouco tempo. Eu vou recomendar outros, mas esse é um que eu recomendo maravilhosamente lindo, emocionante, onde ela visita mulheres de vários países, sobretudo as que não têm condições assim como nós, as que não têm tantas oportunidades assim como nós temos. E ela descobriu que muitas vezes os municípios pobres se desenvolviam quando colocavam dinheiro na mão das mulheres. Que mulher primeiro investe nos outros, na sociedade, na família, nos filhos, no cônjuge, no parceiro, e se sobrar, ela investe nela. Só que quase nunca sobra. E ao contrário dos homens, que normalmente investem neles e se sobrar é para os outros. E aqui são características. Isso é ancestral, não é culpa de ninguém, não é responsabilidade de ninguém. Foi um modelo que há milhares de anos a gente vem repetindo. Mas nesse projeto que Melina continua, montou a Fundação Melinda Gates, que faz acontecer, ela nos convida, a mulheres do mundo todo, a olhar umas para as outras, que é o que a gente está fazendo hoje. E aí, a fala dela, olha que bonito, quando as mulheres estão tentando decidir se devem se manifestar, não sabemos se os outros nos darão apoio. Muitas vezes são necessárias várias mulheres de braços dados para inspirar mulheres a falar, mulheres a fazer acontecer, a olhar para um futuro próximo. Porque se preparar para o futuro é muito importante. E aí eu volto a pegar a fala da Adeliana, que é inspirar, se preparar e encorajar. Porque a gente vai passar maior tempo lá. Nós, os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que convivem conosco, a comunidade da qual a gente é responsável. E algumas sugestões de livros, que se vocês quiserem depois eu mando para vocês também, de filmes, e dos vários vídeos que eu gosto, eu selecionei um para vocês, que eu vou passar depois de responder esta pergunta. Então, mulher empreendedora é aquela mulher que faz acontecer. E no plenarinho hoje, em casa hoje,
tem muita mulher que faz acontecer. Então, eu as convido a assumir essa capacidade de fazer acontecer no lar, nos negócios, na política e no ambiente onde vocês estão. Para que a gente faça acontecer sim e continue contribuindo para que esse mundo seja ainda melhor do que já é, com este toque que nós trazemos, que é uma leveza com o resultado, que é um olhar para o outro também como para si, e que é fazer acontecer. Eu amo essas duas palavras porque elas resumem tudo. E, por fim, eu vou selecionar um vídeo que vem ao encontro da nossa fala e, sobretudo, ao que eu ouvi das mulheres que falaram antes de mim, a frase de Melinda Gates, e aí depois eu me coloco à disposição para perguntas para vocês. Dear woman, I used to be your enemy. I have competed with you, judged you, smiled to your face, talked bad about you behind your back. I was jealous of you, and I'm sorry. Lo siento. This took me light. But my eyes are opening now. I'm awakening to who I really am. As I learn to accept and love myself, I learn to accept and love you too. I am beautiful, wise, And powerful. And I'm here for something bigger. something bigger. And so are you, my sister. This is my pledge to you. And I see you, hear you, respect, and uplift you. To trust you. And I ask that you trust me too. Because I will stand up for you. Cherish you exactly as you are. For all that you have been through. And for all you are becoming. Now is the time for the feminine to rise. Not in anger, nor in blame, but in harmony and unity. To heal division, renew trust, empower one another so we can birth a new world. Beyond borders, politics, and religious beliefs, we all have the same hopes and the same dreams. We are all worthy of love. This is my vow. My pledge to you. I ask that you join me and take this pledge too. We are women, unifying from every tradition and nation, upholding the light of forgiveness and compassion. We are the global sisterhood, transforming ourselves and transforming our world together. E que juntas possamos contar umas com as outras, nos apoiando, nos encorajando, e sabemos que quando eu cair, vai ter mulher aí para me ajudar a levantar. E quando uma daí cair, tem outras mulheres a ajudar a levantar, porque juntas a gente consegue. Muito obrigada mais uma vez por esse convite. Aqui estão os meus contatos para quem quiser ou material ou tirar alguma dúvida, contem comigo nesse apoio, nessa torcida, para que a gente consiga melhorar esse mundo um pouquinho que seja com o nosso poder feminino. Agradecemos a presença da nossa palestrante online, senhora Adriana Locke.